Olá, meus queridos muchachos, como estão? Gente, esse vídeo aula é para que a gente possa analisar a atividade que eu passei para vocês na videoaula passada, referente ao capítulo 5. Então, que a gente possa estar discutindo as perguntas, porque eu sei que tem as pessoas que podem ter dúvida na pergunta, ou até mesmo não ter entendido. Então, esse vídeo aula seria como a nossa correção em sala de aula, tá bom? Então, vocês assistam, vejam direitinho, analisem as perguntas, as respostas de vocês, que a tia vai disponibilizar um gabarito aqui no finalzinho do vídeo, então vocês analisam também e vejam a explicação, caso você também não tenha entendido, então é importante, tá bom? Então, abrem o livro de vocês na página 32, capítulo 5. A primeira atividade, gente, é sobre o texto em ele futuro, certo? Aquele textozinho que a gente discutiu na aula passada. Então, a tia nem vai mais fazer a leitura, que já foi discutido. Então, vamos direto à atividade. Diz assim: segundo o texto, como a gente vê a vida atualmente? Ou seja, segundo o texto, como é que as pessoas veem a vida atualmente? Como é que elas vejam as pessoas, analisam a forma que as pessoas levam a vida hoje, que a gente leva, né? Como o texto fala, pessoal, as pessoas não se importam muito com o próximo, então não quer saber se quem está ao seu lado está precisando de alguma ajuda, precisando de uma mão, ali. Simplesmente se importa consigo mesmo. Então, se comigo está ok, o resto não me importa. É como se fosse dessa maneira, né? Então, o texto ele quer saber como é tratado isso no texto, né? Como é que as pessoas levam a vida deles atualmente. O texto ele fala o seguinte: la gente vê a vida atualmente de forma egoísta, priorizando só o que lhe importa. Ou seja, as pessoas levam a vida egoísta, ou seja, só pensam em si e também só olha para si mesmo. Quem está ao seu redor não é importante. É dessa maneira. A segunda pede a opinião de vocês, então eu não vou responder, só ver a questão com vocês aqui, rapidinho. Em tua opinião, qual é o destino de nuestro porvenir? Porvenir, pessoal, é a mesma coisa de futuro. Então, na opinião de vocês, qual é o destino do nosso futuro? Como vai ser o nosso futuro? O que vocês acham? Como as pessoas estão levando a vida hoje? Vocês acham o que vai acontecer daqui a uns anos? Vai ficar pior? Vão melhorar? Qual a opinião de vocês? Aí vocês transcrevam a opinião, tá bom, gente? A terceira questão é para vocês relacionar a coluna 1 com a 2. Então, temos aí as palavras em espanhol e embaixo o que seria isso, a tradução, né? Aí diz assim, vamos direto à tradução embaixo. Instrumento de trabalho de los futebolistas. Então, qual é o instrumento de trabalho que os futebolistas utilizam? A bola, né? Como que é bola em espanhol? Pelota. Então, vocês associam aí, tá, gente? Segundo, todavia. Todavia, ela é sinônimo de qual palavra? Ayun, porque todavia e ayun é a mesma coisa, significa. Não, gente, que é ainda. Terceiro, estado de uma pessoa que não goza de boa saúde. Uma pessoa que não goza de boa saúde, ou seja, que não tem uma boa saúde, que é frágil. Como é que a gente chama? Enfermo, uma pessoa que está com alguma doença, alguma enfermidade. Advérbio de lugar. Qual é o advérbio de lugar que tem aqui? Ao redor. Ao redor, gente, significa ao redor. Então, é um advérbio, né, de lugar. Término del dia. Como é que a gente chama quando a gente vai finalizar o dia? Quando o dia se finaliza, aliás. Como é que a gente chama isso? A gente chama de quê, pessoal? No caso, a gente chama de puesta del sol. Ou seja, após, não, o pôr do sol. E o último, encontro de persona para desse algo los unos aos outros. Ou seja, como as pessoas se encontram para conversar, para discutir algum assunto. Como é que chama esse tipo de conversa? A gente diz que é charlar, né? Estão charlando, conversando. Tá bom? Aí vocês só associem as colunas. A outra atividade está na página 33, referente aos objetos da mesa, né? E temos aqui as palavras que vocês devem completar as frases e em seguida as questões. Aí diz assim, a letra A. Servem para levar-se à boca os alimentos líquidos ou blandos. Então, o que serve para levar os alimentos líquidos? Vocês acham que é o garfo, a faca ou a colher? Os alimentos líquidos? Com certeza é a colher, né, gente? Por isso que é cuchara, que é a colher. Se utiliza para limpar os restos de comida que quedam entre os dientes. Quando tem aquela sujeirinha de comida entre um dente e outro, o que a gente utiliza? O palito, né? Como é que é o palito em espanhol? Mondadiente, né, gente? C. Serve para limpar os lábios e as manos.
O que a gente utiliza quando a gente está lá no restaurante, a gente certo, sujou a mão, ou não sei, a boca, você utiliza o lenço, né, gente? Então, o lenço é servilheta. D. Conjunto composto por cuchara, tenedor e cutilo. Então, qual é o conjunto? Que a gente chama de quê? Talheres, né? Que é a garfo, a faca e a colher. Letra E. Se utiliza para cobrir a mesa. Mantel, né? Que é a toalha. F. É utilizado para tomar água. Jugo. A gente toma água, toma suco. É o quê? O copo. Como é que é o copo em espanhol? Baço, né, gente? E o último é utilizado para cortar a comida. Cortar. Então, cortar é a faca, claro, né? Então, por isso é o cuchillo. Na página seguinte, pessoal, já é a parte gramática, que é o pretérito pluscamperfecto de subjuntivo. Só relembrando com vocês rapidinho aqui, o pluscamperfecto de subjuntivo, ele retrata duas ações passadas, dois acontecimentos passados. Porém, quando a gente fala de subjuntivo, a gente fala de algo que não aconteceu concretamente, ou seja, não aconteceu. Supõe que se tivesse feito aquilo ali, determinada coisa, tivesse acontecido. É como se fosse uma suposição com uma consequência, tá bom? Mas não é algo que aconteceu de fato, tá bom? Então, vamos analisar a questão 1, que está na página 35. Gente, sempre que você estiver assistindo, vão acompanhando, tá bom? Porque a tia não está mostrando aqui o livro, apenas o gabarito no final, então é importante que vocês acompanhem no livro quando estiverem assistindo. A questão 1 diz o seguinte: de acordo com o verbo e a persona, construi frases com o pretérito pluscamperfecto subjuntivo. Então, aqui eu tenho o verbo e a pessoa. Então, simplesmente eu vou conjugar o verbo de acordo com a pessoa indicada. Letra A, verbo rugar. Sabe que rugar significa brincar, né, gente? E a pessoa vosotros, segunda pessoa do plural. Então, como é que conjuga? Lembrando que pluscamperfecto subjuntivo, eu tenho um verbo auxiliar, tá? Aí na tabelinha na página anterior, na página 34. Então, vosotros é a segunda pessoa do plural. Então, como é que conjuga o verbo auxiliar? O verbo haber fica uberais, ubierais, ubieses. Então, simplesmente uberais, rugado, porque o verbo sempre tem que ficar no particípio. Lembra que verbos regulares, o particípio simplesmente é ado para verbo terminado em AR e ido para verbos terminados em ER e IR, tá bom? Como rugar termina em AR, fica rugado, tá bem? A letra B, sacar, a pessoa é Joe. Então, o biera, porque Joe sou eu, né? Primeira pessoa do singular, então o biera, sacado. Ou biese. Tem as duas formas de utilizar. Ah, professora, mas quando eu vou responder numa prova, sei lá, eu devo utilizar as duas, sempre as duas? Não, gente, claro que não. As duas formas são utilizadas, são corretas, porém, a mais utilizada assim, digamos, é a primeira. Só que a segunda também não estaria errado, não se pode se considerar errado. C, o verbo a ser. Ah, mas a ser é um verbo irregular, por isso eu não faço ado e nem ido na terminação do verbo. Então, a ser fica hecho. Por isso, o vieram, terceira pessoa do plural, que é ustedes, o vieram hecho. Certo? Aí, volver, também é um verbo irregular, e a pessoa é tu. Então, fica o vieras vuelto, porque volver é um verbo irregular. Tilar, o viera tilado, é um verbo regular, terminação ado normalmente. Segunda questão é a mesma coisa, só que vocês vão observar a pessoa na frase e conjugar ela, tá bom? E aqui a gente está numa frase, que não é o caso da primeira questão, é simplesmente a conjugação do verbo. Aqui não, a gente está com o verbo dentro da própria frase. Diz assim, quinçar, que significa talvez, né? Talvez, e o verbo tener, a pessoa tu. Então, simplesmente, como eu sei que tener fica tenido, o particípio, a pessoa é tu, então fica o bieras tenido. B, nós outros, tá aqui, ó. Se nós outros, nós. Se nós, não. Então, é a primeira pessoa do plural. Fica o biéramos, que é a terceira pessoa, primeira pessoa do plural. O verbo é esperar, fica esperado. E assim por diante em todos os verbos, tá, gente? A terceira questão é para vocês traduzir para o português as frases, tá certo? Então, é a tradução. Eu vou fazer a tradução de umas duas aqui, porém no gabarito. Você já pode observar no gabarito que vai aparecer no vídeo aula. E vocês só transcrevam caso não tenha feito ou caso tenha feito, confesso que vocês tenham feito, que não é possível que vocês não tenham feito a atividade, né? Mas caso alguém não tenha feito, não deixem de passar, de fazer.
E aqueles que erraram, enfim, façam uma correção. A primeira questão diz assim: me encantaria que, quando legara, já hubiese sacado toda a basura. Como é que fica a tradução para o português dessa questão? Fica assim: ficaria encantado se, vírgula, quando eu chegasse, você já tivesse jogado todo o lixo fora. Tá bom, gente? B, hubiera sido melhor ir em táxi. Como ficaria no português? Teria sido melhor ir de táxi. C, não creí que se hubiese marchado de Brasil. Não acreditei que tivesse ido embora do Brasil. E assim por diante, tá, gente? Aí vocês só respondem as demais, de acordo com o gabarito. Quarta questão. Complete as frases conjugando o verbo entre parênteses em pretérito plusquamperfeito. Então, é basicamente a mesma coisa de novo. Então, simplesmente conjugar o verbo, que já tem uma pessoa indicando o próprio parêntese junto com o verbo. Então, vocês só fazem a mesma conjugação que fizeram nas questões anteriores. Então, por exemplo, letra A fica hubieras abierto, porque abrir é um verbo irregular. Aí, letra B, hubieram dicho, porque decir também é um verbo irregular. Aí, ver também é um verbo irregular. Tá bom, gente? O verbo poner também é irregular, então por isso que fica visto, puesto. Descobrir fica descoberto. Então esses verbos irregulares, por isso que não termina em ado e em ito, para quem ainda não entendeu, tá bom? E para finalizar, a gente tem um texto na página 36, que é um texto falando sobre saudade, né? O que é a saudade? Pessoal, para quem não lembra ou não entendeu bem na videoaula passada, saudade é uma palavra que ela só existe no português e no galego, né? Então, não existe em outras línguas. Então, é traduzida para o espanhol como nostalgia. Só ver rapidinho para vocês aqui as questões. Diz assim: a palavra saudade é comum a que idioma? Como eu falei para vocês, essa palavra só existe no português e no galego. Segundo, em espanhol, como se suele traduzir a palavra saudade? No caso, já falei para vocês, né? Nostalgia. Então, outra língua, essa palavra não existe. No inglês, por exemplo, ela não existe. Tá bom? Terceira questão. Por que é tão difícil traduzir saudade a outro idioma? Porque ela é uma palavra que ela é considerada um conceito de um sentimento. Como vocês sabem, saudade é um sentimento, né? Uma pessoa que está sentindo falta de alguém. Na próxima questão a gente vai explicar. Então, é um conceito, por isso que ela não é traduzida a outros idiomas. Quarta questão. Segundo o texto, o que é a saudade? Saudade é um sentimento provocado por recuerdo de um bem perdido, por dolor provocado pela ausência de um objeto amado. Então, a saudade ela pode ser, no caso, considerada quando alguém lembra, tem um pensamento, uma lembrança de algo que já aconteceu, ou uma perda de um parente, de alguém ou de um objeto. Então, saudade é relacionada a tudo isso, tá, pessoal? Então, eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, tá? A gente respondam direitinho, como eu falei, corrijam e boa sorte.